certo esse nome de Hashem que toda hora falam por aí? Yahu? Não, pessoal, esse nome não é correto. Ele é uma tentativa de dizer o nome do tetragrama. Existe o tetragrama, que são as 4 letras do nome de Hashem, inefável, e a galera fica tentando aí no desespero falar esse nome. Não é que tem um grande problema, mas é que as pessoas acabam falando o nome de Hashem que não existe. Existe um nome, principalmente de 72 letras, que era falado na época do templo, no dia do Yom Kippur. E a gente não deve tentar falar ele, porque é um nome muito elevado para os nossos dias. A gente acaba desprezando o nome de Hashem. O nome de Yahu não é certo? A gente deve falar... No hay nada sagrado en Israel, es una alegoría. Isis, Ra y El, tu cerebro izquierdo que es femenino y derecho masculino. Y cuando estas dos fuerzas eléctricas se unifican y se convierten en la estrella de David, es cuando desbloqueas el que significa Dios y conciencia. La Tierra Santa es tu conciencia, es un estado elevado de conciencia. ¿Por qué crees que Moisés subió a una montaña para encontrarse con Dios? Es una alegoría para elevar tu frecuencia, elevar tu conciencia, para alterarla más allá de lo físico. El arca de Noé, él sube a la montaña con Dios y mata toda la carne. Es alegórico para elevar tu conciencia y matar el deseo por la carne física y las cosas materiales físicas, porque tu mente no es parte del plano físico, es una dimensión superior. La mente es Dios, el yo soy es Dios dentro de ti. La Biblia está escrita en código alegórico para que nos enganchemos a usar nuestros cerebros derechos, descifrar cosas y participar en el pensamiento crítico. Pero hoy solo nos dan todo, nos dan información. Por eso somos tan ignorantes. Necesitamos usar nuestros cerebros derechos y descifrar símbolos. Por eso los antiguos eran tan avanzados. Se a gente pegar, por exemplo, a própria esfinge, ela tem marca de erosão por água. Quando que você teve chuva ali naquela região? Na época do Saara Verde. Isso quem está falando é o MIT. Então a pesquisa do MIT comprovou que há 10 mil anos atrás a gente tinha chuvas, a gente tinha vegetação, a gente tinha umidade naquela região, chovia naquela região. Então, se ela tem marcas de erosão, que significa que ela tem 10 mil anos? Não, significa que ela é mais antiga. Tem um cara chamado Robert Bauval, o que ele percebeu? Que os egípcios, eles tinham muita precisão, nos monumentos e tudo mais, e aí ele não entende porque a gente pega, por exemplo, as 3 pirâmides, 2 estão alinhadas e uma está mais tortinha. E aí ele, observando o céu, ele viu que era o padrão do cinturão de Órion. Jogaram no computador, deu o ano 10.450. Pode ser 10.450, mas se a gente jogar mais um movimento de precessão, aí já vai para 36 mil anos. Aí entra na questão da antiguidade do Egito. Se fosse para eu dar minha opinião, eu diria que esses monumentos foram construídos por volta do ano 36 mil. Você pode fechar para sim? Obrigada. Você pode abrir para não? Obrigada. A homossexualidade é pecado? Não, obrigada. Podemos desencarnar por vontade própria? Também não, obrigada. O amor próprio é uma das vibrações mais altas que existe? Sim, obrigada. Você pode abrir, por favor? O Vale dos Suicidas, como elaborado pela visão espírita, ainda existe? Não, obrigada. Isso se dá porque, assim como nós aqui estamos evoluindo, o outro lado também está? Sim, obrigada. Você pode abrir, por favor? É possível alterar o plano kármico? Não. O divórcio é um pecado? Também não. A adoção gera quebra na constelação familiar, como eu ouvi? Não. Constantino não gostava das leis judaicas e aí fundou a Igreja Católica. Lutero não gostava da Igreja Católica e fundou a Igreja Luterana. Calvino e John Cox não gostavam da luterana, então eles fundaram a presbiteriana.
Nick VIII não gostou que lhe negassem o casamento católico e aí ele fundou a igreja anglicana. John Wesley não gostou da igreja anglicana e aí fundou a metodista. Joseph Smith não gostou da igreja metodista e aí fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. John Smith não gostou da anglicana e fundou a batista. William Miller não gostou da batista e fundou a adventista. Ellen White gostou do que William Miller falou, mas faltava algumas coisas. Aí ela fez a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já Charles Russell não gostou da adventista, e aí ele fundou os Testemunhas de Jeová. E pastores que não gostavam de nenhuma dessas igrejas fundaram as igrejas pentecostais. E aqueles que não gostam das igrejas pentecostais estão fundando as igrejas com parede preta, barzinho, pista de skate, até danceteria. A verdade é que todas essas igrejas vieram de uma única fonte. Uma fonte que está sendo deixada de lado para inovarem com coisas novas. A verdade é que nós não precisamos inventar nada. Nós precisamos apenas voltar às raízes da fé. Se Deus trata Israel como noiva, pelos profetas de Israel, e aí você fala assim, Mateus, que eu aprendi, a noiva de Deus é a igreja. Jesus fala noiva, né? Apocalipse tem a expressão noiva, ao encontro ao noivo. Eu pergunto a você, quantas esposas Deus tem então? Será que ele seria bígamo? 2 esposas? Pode isso, pessoal? Ah, não, Deus cometeu um erro com Israel, Mateus. Aí separou e casou com a outra. I don't think so. Eu não acho que é por aí, não. Eu acho que a noiva é uma só. A noiva é uma só. Eu acho que a aliança foi feita com Israel e através de Yeshua, esse povo que foi criado para ser noiva, abriu suas porteiras para receber o quê? Aqueles que dentre as nações também servem esse Deus, também foram transformados por esse Messias. Isso é o que eu vejo os profetas escrevendo. O batismo iniciou com João Batista? Vamos ver o que a Bíblia diz. Como você já deve saber, batismo é a imersão para a purificação de pecados. É um ato simbólico representando uma nova vida em Deus. Como você também já deve saber, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O Primeiro Testamento, o Tanar, foi escrito em hebraico. E no grego koiné nós encontramos a palavra imersão como baptizei. Agora, no Tanar, nós também encontramos a palavra imersão e ela é chamada de tevilá ou mikvê. E é claro que a passagem que retrata João Batista batizando Yeshua é extremamente importante, porque essa passagem demonstra que apesar dele não ter nenhum pecado, ele fez o procedimento judaico instituído por Deus ainda na época dos tabernáculos. Yeshua, mais uma vez, demonstra que ele não veio anular nem a lei, nem os profetas, mas sim nos mostrar como nós devemos fazer. Quer um estudo completo sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários a palavra imersão, que eu vou mandar nas tuas mensagens. Que ponto a nossa macumba tá chegando, né? Se liga. Não é com capa que se liga? Não é com capa que se liga? Então na sua casa você manda. Não faz sentido nenhum isso, cara. Eu estou brigando. Olha isso. Pega bem. Cara, que bizarro isso. Olha. Exu brigando com Exu. Você não é Exu nem aqui nem no inferno. E a senhora aqui? Eu sou tanta oração. Olha. Você ficou na minha casa. Você ficou na minha casa. É a senhora. Você vai pagar pelo aquilo que você está fazendo. Você vai pagar. Você vai pagar. Você vai pagar. Você se acha? Que isso, cara? Que loucura. Que ponto a nossa macumba tá chegando, né? Se liga. Não é com capa que se liga? Não é com capa que se liga? Então na sua casa você manda. Não faz sentido nenhum isso, cara. Eu estou brigando.
Olha isso. Pega bem. Cara, que bizarro isso. Olha. Exu brigando com Exu. Você não é Exu nem aqui nem no inferno. E a senhora aqui? Eu sou da rua das almas. Olha. Você ficou na minha casa. Você ficou na minha casa. É a senhora. Você vai pagar pelaquilo que você está fazendo. Você vai pagar. Você vai pagar. Você vai pagar. Você se acha? Que isso, cara? Que loucura.